boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia, eu sou poiê na escola MF Pedro Américo, na DREFO. E hoje eu trouxe comigo o professor André, que é de História e faz um trabalho junto comigo, e a coordenadora também da escola, a Carol, que nós vamos falar um pouco sobre trabalho com projetos, com a informática, mediando esse processo dos projetos. Eu vou mudando para você. Pode. O quê? Quem só quer? Ah, não, mas eu vou passar no último. Então, a gente fez uma ampla pesquisa com os 8º anos, durou 1 ano esse projeto, tentando compreender os vários recortes possíveis de estudar a matriz africana dentro da formação do povo brasileiro, a identidade, e tentando superar um registro que foca apenas na questão da escravidão. Então, a gente fez um levantamento de vários temas, de vários momentos importantes, de várias personalidades que estiveram envolvidas nessa questão da formação brasileira, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês de onde nasceu essa ideia, porque a gente trabalhou com isso. No ano de 2016, os nossos alunos que estavam fazendo o TCA no 9º ano, eles observaram, eles estavam escolhendo o tema, eles queriam falar sobre violência, sobre os diversos tipos de violência. E aí, uma aluna, que não era do 9º ano, era do 8º ano, ela foi para a escola com os cachos dela solto. Ela foi com o cabelo solto, um cabelo lindo, só que quando ela chegou na escola, os colegas de turma dela acabaram com ela, destruíram, assim, fizeram um bullying muito forte. E aí esses alunos que queriam falar sobre violência, eles ficaram muito revoltados com isso. E resolveram, então, fazer várias ações durante o ano contra o racismo e contra outros tipos de violência, violência de gênero, enfim. Uma das ações que eles fizeram foi uma oficina de cabelos crespos e cacheados, numa semana que a gente tem na escola, de atividades diversificadas, que é a nossa Jornada Pedro Américo. A gente tem uma vez por ano, uma semana em que a gente, não é que a gente para as aulas, mas a gente trabalha de outras formas, com outros enfoques. E, nesse ano, foi sobre racismo. E as próprias alunas foram pesquisar modelos de turbante, modelos de penteado, e faziam nas colegas. Então, teve uma fila na sala, professores ajudaram, e, a partir daí, todas as meninas começaram a vir para a escola com o cabelo solto. Os meninos que raspavam o cabelo deixaram o cabelo crescer e começaram a assumir essa africanidade toda. Mas a gente quis ir mais a fundo para pensar por que é que, muitas vezes, os próprios alunos eles não se reconhecem enquanto negros e praticam bullying com o colega, que é negro também. Então, qual é o problema que a gente começou a observar dessa identificação que eles não tinham? E aí, eu faço as aulas de docência compartilhada com o professor André, de História, e a gente começou a pensar nisso. E foi quando a gente começou a fazer as pesquisas, e o professor começou a trazer para nós, professores também, esse viés da história que a gente também não conhecia, né? O que a gente conhece da história do Brasil é a chegada dos negros, escravos, aquilo que contaram para a gente um dia e ficou na nossa memória. E o professor, como historiador, foi trazendo para a gente que não são africanos, que são povos, e aí ele pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, aí a ideia é, dentro desse contexto, de a gente entrar na disputa das narrativas. Então, existem várias narrativas sobre a questão africana e sobre outras questões relacionadas às minorias. Então, na escola, a gente tentou entrar nessa disputa de narrativas, tentando construir uma nova simbologia por meio, entre outras coisas, de imagens. Então, por exemplo, a gente fez o trabalho com os 8º anos da pesquisa da matriz africana, e com os 7º anos a gente montou uma exposição com os móveis dentro das salas de aula e depois em outros espaços da escola, tentando resgatar
alguns povos, algumas etnias africanas, dentro da sua beleza, com a sua beleza originária, né? Então, tentando criar outras formas, outras simbologias, outras formas de narrativa, né? Que visse as etnias dentro do seu ser, né? Como se reconhecendo beleza dentro da sua forma de existência, né? Então foi isso. Você quer passar o? Então, aí são vários registros, os alunos fizeram a instalação, né? E aí, enfim, aí a gente tem alguns trabalhos coletivos que são voltados para projetos, tudo bem? Então, eu acho que é interessante pensar um pouco, a gente fazer uma digressão, para pensar o que permite a gente constituir esses projetos interdisciplinares. Eu acho que tem um pano de fundo que é muito rico e que às vezes não aparece na síntese que a gente faz, fica perdido, todo um processo que fica perdido nessas sínteses, né? E você quer falar um pouco? Tá. Então, eu fiquei, porque a gente nem sempre tem oportunidade para refletir sobre a prática. Às vezes a gente vai fazendo ações e parece ser espontâneas, e na verdade elas são articuladas dentro de um projeto. E eu fiquei pensando, o que permite que a gente se encontre fora da sala de aula e monte projetos interdisciplinares, a gente tenha a gente se mova para fazer essas ações coletivas. E aí uma primeira resposta é que a gente formou um grupo de trabalho dentro da escola. A gente formou um grupo de trabalho de pessoas que se reconhecem, que têm expectativas de ter ações pedagógicas, ações educativas em conjunto. Mas essa é uma parte da resposta. Aí eu fiquei pensando mais o que é que permite que esse grupo de trabalho fosse constituído. E aí eu acho que tem um conceito que é da história do pensamento, né, da história intelectual, que é afinidades eletivas. Eu acho que o grupo ele constituiu afinidades eletivas. O que é afinidades eletivas? Um conjunto de ideias que circulam, de expectativas, no nosso caso, expectativas de educação, visões de mundo, de práticas, de formas, né, enfim, de formas de ver o mundo, de ver a questão da educação. Dentro do campo educacional estão essas expectativas, estão afinidades eletivas. O grupo constituiu afinidades eletivas que são fortes e que são capazes de fazer a gente se mobilizar e se procurar para realizar atividades em conjunto. O que seria essa afinidade eletiva, essas afinidades eletivas que têm essa força? É uma preocupação com as questões relacionadas às minorias. Então, a escola ela tem como pano de fundo que movimenta ela uma preocupação, um esforço por lidar com as questões ligadas à pluralidade, às identidades das minorias, questões de gêneros, as questões raciais, né, de entender que essas tensões que a gente vê na sociedade, essas narrativas que se disputam na sociedade, que emergem de forma conflituosa, de forma dramática na escola, são oportunidades pedagógicas, oportunidades de a gente se movimentar e procurar desenvolver projetos. E aí tem que ser coletivo, tem que ser interdisciplinar. Então, acho que é um pouco esse pano de fundo que nos movimenta, né? Eu acho que essas afinidades eletivas, que eu estou chamando assim, né? Quer dizer, esse olhar para o plural, de pensar a escola de forma plural e a escola enfrentando esse debate, não fugindo dele, enfrentando o debate sobre a questão das minorias e reconhecendo o lugar, reconhecendo um partido, né? Quer dizer, a escola tomando um partido naquilo que ela sabe fazer, aquilo que é importante dela, que é afirmar a pluralidade das identidades, a pluralidade da sociedade, a pluralidade da escola, a importância das identidades minoritárias terem voz. Eu acho que é esse pano de fundo que movimenta e que movimentou a escola. E aí a gente consegue, enfim, ter atividades que perpassam as várias disciplinas e que nos movimentam. A gente, há alguns anos, lógico que nós temos afinidades, né,
aqui são de ideias de um grupo, de pessoas que se encontraram no mesmo lugar, né? Mas a gente precisou também se olhar e fazer a pergunta: quem somos? Que lugar é este, né? E há alguns anos a gente começou a debater coletivamente qual que era as intenções da escola, quais eram os princípios que norteavam o nosso trabalho, né? Quais eram os eixos, os princípios fundamentais que faziam com que a gente tomasse as decisões no âmbito da escola. Assim, qualquer prática serve, qualquer conteúdo serve, qualquer projeto serve para a gente. Então, a gente começou a pensar quem é a escola Pedro Américo, né? Porque é óbvio que ações e projetos bacanas já aconteciam, mas de forma bastante dispersa. Então, a gente precisou, em alguma medida, também se recolher nessas reflexões como grupo, né? Pensando o que fica dentro e o que fica fora das nossas decisões aqui na escola. E, a partir disso, a gente conseguiu estabelecer alguns eixos e princípios fundamentais e de sentidos desses princípios que compartilhamos. Então, por exemplo, o nosso PPP ele é fundamentado em 3 eixos, que é a democracia, a escola justa e o exercício de pensamento. E, a partir desses 3 eixos, a gente tem alguns princípios norteadores, que, por exemplo, a questão da assunção da diferença, né, a equidade, a interdisciplinariedade. E aí a gente precisou sentar e conversar, então, mas o que é interdisciplinaridade para nós, da Pedro Américo mesmo? O que é democracia mesmo? Né? Porque, às vezes, a gente coloca essas coisas no PPP e meio fica ficam anuviadas pelo senso comum e de coisas, de crenças muito subjetivas. Né? E a gente queria compartilhar um sentido público da nossa escola, desses princípios e do que nos mobilizava. Né? Então, a gente esmiuçou e a gente usa esses princípios, já acho que está bastante interiorizado, né? Que nos mobiliza para pensar em tudo. Então, desde quando eu, como coordenadora, né, e o meu lugar nesse grupo, porque é um grupo de trabalho, né, em que a gente assume papéis ali diferentes, mas que complementares, colaborativos. E, no meu caso, o meu lugar é de coordenadora. Então, desde quando eu vou pensar a grade de horário, são esses princípios que me guiam. Quando eu vou pensar, por exemplo, em como eu vou distribuir a jornada de trabalho da Cláudia, que é professor orientador da informática educativa, eu vou pensar quantos TCAs a Cláudia vai fazer, quantas aulas de projeto, com quem ela vai fazer esse projeto. Essas coisas são pensadas de antemão, guiadas por esses princípios, porque não é qualquer horário que serve se a gente quer trabalhar com essas questões. Não é qualquer conteúdo, não é qualquer projeto. Né? E aí a gente se mobiliza para muitos, mas a gente diz não para outros. Né? E eu acho isso bastante importante assim, na nossa escola. Eu acho que é esse pano de fundo que a gente, desse sentido compartilhado, é um sentido público, não é só o que o André acredita ou o que a Cláudia acredita. Lógico que nós acreditamos nisso como pessoa, mas, acima de tudo, um sentido público compartilhado pelas pessoas que trabalham na Pedro Américo. Né? Por exemplo, quando o André fez esse trabalho com a Cláudia, né? Foi os 7º anos, né? Que você fez das imagens? E aí, eu vou falar do lugar de coordenador. Né? Atenção para os planejamentos de todos os professores. Eu percebi, por exemplo, que um professor do 4º ano estava tendo algumas questões na sala dele com essa questão da identidade africana. Né? Os alunos entendiam a África daquela forma bastante estereotipada. E eu chamei o André e falei, André, vem aqui. Tem como os seus alunos organizarem alguma atividade com os alunos do 4º ano? E aí os alunos do 7º ano que estavam fazendo esse projeto foram fazer um seminário na turma do 4º ano. Então, além dessa mobilização, a gente vai criando espaços de visibilidade também do trabalho do outro,
para a gente conseguir também se engajar, né? Então, a gente usa tanto as plataformas digitais, as físicas no interior da escola. Então, o André estava fazendo instalações na sala dele. No caso, a gente trabalha com sala ambiente lá. E tem o planejamento, que é um instrumento privilegiado, no meu caso, né, de ler o trabalho dos professores para conseguir também estabelecer essas conversas. E nós, da Informática Educativas, nós temos um espaço privilegiado para isso, porque, além, obviamente, dos alunos gostarem do nosso espaço, porque tem tudo a ver com eles, quando a gente consegue conversar com o colega e consegue propor e mostrar, então, a gente começou a conversar. Então, nós gostaríamos de fazer isso, vamos fazer essa ação afirmativa. Então, enquanto professora de informática, que ferramentas nós temos, que equipamentos nós temos aqui no laboratório que podem favorecer esse trabalho. Então, os 8º anos, uma vez por semana, eles descem numa aula de história. Antecipadamente, eu e o professor olhamos em que ponto está o projeto, planejamos, então, na próxima aula, o que é que eles vão fazer. E na próxima. Então, assim, não é o projeto dele, não é o meu projeto. É o nosso projeto. E aí, a gente foi envolvendo outros professores também. Nessa fase de pesquisa, que os alunos tinham que... Então, primeiro, a gente teve umas aulas teóricas falando, né, sobre o período da colonização no Brasil e tudo mais. E os alunos tinham que, então, escolher ou um movimento que com essa vinda dos africanos para o Brasil, influenciaram a nossa cultura, ou personalidades negras que são destaques, que estão em destaque, não só na época da colônia, como até hoje. Então, nessa fase de pesquisa, a professora da sala de leitura, a professora Michele, ela embarcou com a gente, porque ela estava trabalhando com eles sobre biografias. Então, ela trouxe a biografia de várias personalidades dentro daquilo que a gente estava propondo e veio somar com a gente. Então, a gente teve essa fase da pesquisa que foi bastante longa, que foi bastante aprofundada, que tinha uma orientação e que a gente falava, porque a gente costuma falar assim, aluno não sabe pesquisar. Aí a gente parou para pensar, mas alguém ensinou eles a pesquisarem? Alguém algum dia sentou com esses alunos e disseram para eles, olha, é assim que pesquisa? Olha, não adianta você cortar e colar. Então, quando a gente pedia para eles pesquisarem e irem salvando, né, lá na pasta compartilhada, e a gente entrava para ver, então o grupo tinha 5 ou 6 alunos. Os 6 salvavam da mesma página. Então, vamos sentar com eles, vamos explicar para eles o que é pesquisar. Vamos, lê aqui, tá vendo? Isso já tem? Então, vamos procurar outra coisa? Tem imagem? O que mais que vocês sabem a respeito disso? E, para fazer uma contextualização, a gente fez uma ação que até foi copiada, eu não vou me lembrar o nome da escola agora, que eu vi no Face, um trabalho que eles fazem de sair da escola com os alunos no ônibus de linha. E nós queríamos levar os alunos, então, ao Museu Afro, no Ibirapuera, que para a gente também é uma questão, nós somos da freguesia, mas a gente é da freguesia lá para o lado da Brasilândia, Cachoeirinha. E a gente sempre fala que os nossos alunos não atravessam a ponte. Eles não sabem muito o que tem do outro lado da ponte, porque onde eles moram, a diversão é lá, o comércio é lá, tudo é lá. Então, eles não conhecem o resto da cidade. Então, a gente vai pensar também nessa apropriação de espaços. E aí, a gente esbarra na questão do dinheiro. Não tem dinheiro para alugar ônibus, todo mundo sabe disso. Então, a gestão da escola bancou com a gente e nós os levamos de ônibus de linha para o Museu Afro. Ônibus normal. Não adianta ligar na SP Trans e pedir um ônibus. Não tem. A gente foi para a rua, fez sinal, o ônibus parou e a gente entrou lá, todo mundo. Levando mochila para fazer piquenique no Ibirapuera, que muitos também não conheciam. A gente agendou já que a gente ia para lá, então vamos conhecer o museu, vamos conhecer o parque, e a gente agendou uma visita monitorada para eles. Nós somos com 20. A gente tinha convidado todos, mas a esbarra no parque não deixa, aquela coisa. A gente se deparou com uma coisa interessante, que eles não sabem andar de ônibus. Muitos não sabiam como paga o ônibus.
A gente tem alguns alunos bolivianos também, nunca tinham andado de ônibus. Então, assim, foi todo um exercício. Olha, quem tem o cartão, passa o cartão. Quem não tem cartão, é aqui que paga. Da nossa escola para o Ibirapuera, são 2 conduções. Então, a gente teve uma parada no caminho, que foi, desculpa, a gente ficou de cabeça para baixo, que não virou, que foi especificamente na Igreja dos Homens de Cor. Então, nós entramos na igreja, eles conheceram que também é um monumento histórico. Atravessamos o viaduto do Chá, passamos à frente do museu, do Teatro Municipal com eles. E chegamos lá no parque, como podem ver, estava frio, era um dia de julho, que a gente foi logo antes de começarem as férias. Nós fomos em 5 professores, então, a coordenadora, o professor André, a professora de Geografia estava com a gente, a professora... A Miri também foi? E foi uma professora de português, a Cláudia Renata, que foi com a gente. Ela está tirando a foto agora, não aparece. Então, assim, e foi muito interessante também observá-los no museu, porque a gente também tem um preconceito de que criança não gosta de museu, de que eles vão fazer bagunça no museu, que a gente vai passar vergonha. A gente sabe de tudo isso, né? A gente vai com toda essa preocupação. Mas eles foram, assim, perfeitos, atentos. Interagiram, fizeram perguntas, quiseram saber, ficaram encantados, enfim. Foi um dia, assim, muito especial. Estreitou laços entre nós e os alunos, entre eles mesmos. A gente tinha um aluno recém-chegado da Bolívia, Luiz? Da Bolívia, que não conseguia se entrosar com os colegas, que não conversava com ninguém. Na hora do intervalo, ele ficava sentado em frente à sala da direção, de tão acanhado e de medo que ele tinha. E ele, nesse dia, fez amigos, muitos amigos. Ele foi junto, os meninos o chamaram, vem aqui tomar lanche com a gente, e, a partir daí, ele começou a se enturmar. Então, foi assim, um dia super especial. Como eu disse, não é uma ideia que nós tiramos da cabeça, a gente viu de uma outra escola que sai até com mais alunos do que com a quantidade que nós saímos, mas foi bem interessante. Esse ano a gente vai repetir a dose, agora com 7º anos. E aí, a criação de roteiros. Então, a partir de tudo que eles estudaram, qual era a proposta do produto final? Como a sala de informática, uma narrativa em stop motion. E aí, depois de todas as pesquisas que eles escolheram o tema, eles criaram um roteiro sobre o que para contar o que ele estudou através de stop motion. E aí, a gente teve vários temas. Então, aqui a Luísa Marim, eles pesquisaram. Aqui eu trouxe até o roteiro, enquanto o professor entrava e deixava sugestões para eles, o que eles tinham pensado, como eles podiam repensar e reescrever esses roteiros. Então, a gente teve o Chico Rei. O Chico Rei foi interessante, que foi o melhor roteiro, mas os alunos não chegaram a criar o stop motion, porque também tem isso. A gente projeta uma porção, nem todos chegam no produto final. Mas esse aqui atingiu o super objetivo, porque o roteiro deles estava muito legal. Só que, por uma série de coisas que foram acontecendo, eles não conseguiram montar o filme deles. Mas acho que foi o roteiro mais elaborado, né? Foi mais bem elaborado. Então, Chica da Silva, foram vários personagens. Então, a luta pela liberdade. Aí eles tinham que fazer o roteiro, determinar qual material eles iam usar, como é que eles queriam fazer o stop motion. E tinha um grupo, especificamente, que eles queriam fazer em filme, né? Eles queriam filmar, que era o grupo que ia falar sobre as religiões afro-brasileiras, e eles queriam filmar. Só que aí eles foram para o pátio da escola e eles fizeram a encenação. Só que, depois a gente vai voltar lá na primeira foto, o fundo da nossa escola tem as casas, então não dava certo. E outra, eles não conseguiam colocar roupa de época, aí ficava um escravo de calça jeans sendo chicoteado pelo outro. Então, até foi bem complexo até eles mudarem e repensarem como eles queriam fazer, né? Que era esse grupo da Irmandades Negras. Então, teve o Cartola, a história do Cartola e tudo mais. E aí, a construção de cenários.
Cada grupo ia fazer o seu cenário, só que a gente começou a observar que uma coisa que um produzia servia para o outro, outra coisa que o outro produzia servia para o e aí acabou que todo o cenário que foi produzido pelas 3 salas e utilizado por todos os grupos. Aqui eles construindo, então aqui na sala de informática, uns no computador, outros sentados recortando, depois tinha outro filmando, outro fotografando. Parece o caos, mas é uma delícia, é muito legal. Não vira caos, eu juro, e sai bem legal o trabalho. E aqui na mostra cultural, então, aqui os trabalhos que eles fizeram. E aqui nessa fase, entrou a professora de artes, porque eu pelo menos tenho 2 mãos esquerdas, e eles propunham... escrevo com a direita. E eles queriam produzir algumas coisas que a gente não tinha capacidade de ajudar. Então, chamamos a professora Daniela de artes e ela prontamente se envolveu no projeto e então saíram esses super cenários que eles produziram. Olha essa casa aqui, que linda, né? E assim, não tem mesmo a nossa mão. A professora de artes ia instruindo que material eles podiam trazer, como podia ficar melhor. Aqui teve uma pesquisa de imagem, como era o casario, então, naquela época, na época da colonização, como eram as ruas. E, na hora de fazer a produção dos personagens de massinha, a gente precisou da professora Fernanda, que é Poiê também, do período da manhã, que já faz um trabalho muito legal com stop motion. E ela já tinha, então, o know-how, a experiência para falar para a gente, olha, tal massinha funciona, aquela não funciona. Isso racha, se não puser o personagem, não puser arame dentro, não vai dar certo. Porque ela já tinha feito esse processo até com alguns alunos que são monitores no projeto dela. E os monitores, então, também ajudaram em todo o processo. E depois, a fase de fotografia, a gente usou um programa que chama Studio Stop Motion, que eu baixei no meu celular, porque ele só funciona no celular. Então, a gente colocou um tripé, eu disponibilizava o celular para eles, e eles foram fotografando da maneira deles. Então, eles ficavam testando luz, porque às vezes a luz não dava certo, porque às vezes dava sombra, porque às vezes o personagem caía. Quando eu trouxe os filminhos que eles fizeram, vocês vão ver que tem filme que a casa anda, porque assim é toda uma questão que o stop motion, tudo que você mexe, ele mexe também. Ele movimenta. Então, às vezes, eles esqueciam onde estava a casa, batia a mão. Então, vocês vão ver que as casas se movem também. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho, são bem curtinhos os vídeos, e aí a Carol vai só complementar aqui para a gente essa questão de como é que a gente organizou, e o professor também vai dizer da experiência dele, depois, em sala de aula, depois desse trabalho feito, na questão do currículo prescrito, que ele tinha que trabalhar em sala de aula. A condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Tumba flutuante
Maculelê era um negro que travou uma luta com um guerreiro de sua tribo por amor a uma jovem princesa. Sendo derrotado, seu corpo moribundo foi deixado no meio da mata para morrer. Foi então acolhido por uma tribo indígena e cuidado pelos mesmos. Após recuperar, prometeu proteger aquela tribo com sua vida se necessário for. Impossibilitado das atividades com o grupo por não ser um índio, certa vez Maculelê foi deixado sozinho na aldeia, cuidando dos velhos, mulheres e crianças, quando toda a tribo saiu para caçar. Eis que uma tribo rival aparece para dominar o local. Maculelê, usando 2 bastões, lutou sozinho contra o grupo rival e heroicamente venceu a disputa. Desde então, Maculelê passou a ser considerado um herói naquela tribo. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Bom, esses foram os que eles conseguiram, então, filmar, finalizar. A gente não fez edição, não ficou tirando os defeitos, enfim, porque é realmente o trabalho deles, é exatamente como eles fizeram. Lógico que agora a gente vai olhar e aí a gente faz uma reflexão de como pode ficar melhor, mas a gente optou por deixar exatamente da maneira como eles pensaram, então, esse trabalho. Rapidamente, essa síntese final ela é interessante, mas o processo de construção disso é o melhor, e isso não se registra, né? Então, viver isso é que é legal, né? E a gente percebe no engajamento dos alunos em realizar as atividades que está fazendo sentido para eles. A gente fala muito de que a educação tem que ser significativa, e quando a gente vê, a gente não precisa brigar com ninguém, né? Então, chega lá, senta, faz, percebe, sabe o seu papel e realiza a atividade, e construindo o trabalho de forma autônoma. Eu acho que isso é uma riqueza que aí no registro não pega isso, né? Só a gente vindo relatar mesmo. Isso é muito significativo. E outra coisa, então, nessas disputas narrativas, que a escola está no meio, né? Então, esse um dos eventos disparadores, que foi essa moça, essa menina que sofreu bullying porque estava com os cabelos presos, depois de todo esse processo, no final,
você vê ela no corredor, com os cabelos soltos, com toda a sua identidade, dizendo, isso sou eu, e com orgulho, sabe? Eu acho que essas questões, assim, a gente, às vezes, até pega por um motivo, tal, mas não dá para, não se registra. Então, é um pouco isso que é a nossa vontade lá na escola, né? Só para finalizar, é isso, né? É dizer que é um projeto que são os professores que realizam, mas que é um projeto também de escola que nós tentamos realizar todos juntos, né? E que, então, não faria sentido nenhum o professor André, a professora Cláudia e os demais professores envolvidos realizarem, por exemplo, um trabalho como esse, se na escola, em que a gente lida com a minoria, a gente não desse voz a eles. Então, a gente procura configurar, arquitetar um espaço de escola em que eles realmente tenham voz. Então, outras ações são colocadas, são propostas, né? Por exemplo, a gente trabalha com assembleias em que os meninos e as meninas têm voz. A gente tem a Semana Pedro Américo, em que a gente faz muita conexão com outras instituições, e que são momentos que eles também podem criar, né? Momentos privilegiados deles criarem. Então, a gente tenta arquitetar, tecer todo um pano de fundo em que isso faça sentido e faça interlocução com o trabalho de sala de aula, né? Uma escola que tenta ter um mínimo de coerência, né? Quando a gente está falando de que os negros não têm voz, e a gente não dá nenhuma voz para as nossas crianças na escola, não tem sentido nenhum, né? Então, o que a gente busca é tecer um projeto maior de escola, no nosso projeto político-pedagógico, que ressoe e tenha interlocução com os projetos e com as aulas dos professores, né? É isso, eu acho. Bom, então, a gente quis, então, trazer um pouquinho para vocês, principalmente porque tem sempre essa questão da docência compartilhada, da dobra que faz parte da nossa jornada, e o que é que eu faço com isso, as disputas, enfim. E a gente, então, com diálogo na direção, com diálogo com os colegas, a gente consegue fazer com que essa aula realmente seja uma aula de qualidade para todo mundo. E como eu digo, a gente tem um espaço e um momento que é privilegiado, porque os alunos gostam da nossa sala, a gente tem essa mobilidade, a gente consegue conversar com todo mundo na escola. Eu acho que é um papel muito importante do Poiê, mais até do que só mostrar para eles as tecnologias, mostrar para eles as possibilidades e para os nossos colegas também as possibilidades, porque aí outros colegas vêm propor outros trabalhos, vêm utilizar também o nosso espaço para que isso que a gente realmente seja um ponto de convergência da escola e consiga conversar e consiga construir esse trabalho. Então, era isso que a gente queria mostrar para vocês. Quem quiser conhecer mais, tem a nossa página no Face, MF Pedro Américo, e o canal do YouTube, que ali tem esses vídeos, tem os outros vídeos de stop motion produzido, tem o telejornal, tem muita coisa legal. Tá certo? Então, gente, era isso. Obrigada.